O dia que eu fui roubada, pedi pro ladrão bater no meu namorado e ainda beijei ele no final. Bom, eu e meu namorado já estávamos juntos há 1 ano e meio, mais ou menos, quando isso aconteceu. E sabe aquele relacionamento que mesmo com esse pouco tempo já tava daquele jeito, sabe? No começo era mil maravilha, mas já tinha esfriado totalmente. Ele não me dava atenção, não tinha tempo pra mim, sabe? E assim, nós até tínhamos os nossos momentos de lazer, fazíamos os nossos programinhas de casal, tínhamos a nossa intimidade, mas bastava uma ligação dos amigos dele que ele me deixava de lado e saía com os amigos. E a tonta aqui, sabe, eu acredito que por estar apaixonada ainda por ele, sabe, ou pelo fato de eu já conhecer a família dele, ele conhecia a minha e eu adorava a família dele, eu aceitava tudo. Na minha cabeça eu tinha que apenas confiar e aceitar. Então, no final, eu sempre concordava com tudo, com as desculpas dele, nós ficávamos bem de novo. E assim ia se seguindo. E como eu falei, nós tínhamos os nossos momentos de lazer também. E foi em um desses momentos que tudo aconteceu. Era um sábado e nós, assim, não tínhamos nenhum rolê agendado. Então, nós apenas decidimos ir jantar ali no restaurante da minha cidade. Quando nós chegamos no restaurante, né, o meu namorado, ele estacionou o carro dele um pouco distante. Porque o restaurante, ele começava a atender às 7 horas da noite, né? E quando nós fomos pra lá já era 9 horas. Então, assim, na frente do restaurante não tinha mais lugar pra estacionar. A gente parou, assim, numa ruazinha virando o restaurante. Mas pensa numa rua parada. Era uma rua morta. Porque, assim, não tinha casas nem nada. Só uns barracões que eram comércios durante o dia. Então, assim, tava tudo fechado. Deixamos o carro lá e fomos jantar. Sério, foi uma noite, assim, tão agradável, sabe? E até um pouco romântica. Nós conversamos bastante, alinhamos alguns pontos, né, do nosso relacionamento e saímos de lá, assim, praticamente fechando o restaurante, né? Porque literalmente nós fomos o último a sair. Saímos de lá, era 11 horas da noite, aí nós fomos em direção ao carro, né, conversando ali, batendo papo. Porém, quando a gente virou essa rua, né, onde tava o nosso carro estacionado, tava um breu, sabe? Ah, sabe aquele breu? Tava desse jeito. Tipo assim, nós viramos a rua e andamos pouca coisa e já parou uma moto do nosso lado com 2 caras. E o da frente, ele já parou a moto apontando uma arma, né? E o de trás gritava pra gente passar o celular, dinheiro, que tivesse de valor ali. Naquele momento eu não pensei 2 vezes, sabe? Entreguei meu celular e meu namorado ficou ali parado. Aí foi quando esse cara começou a gritar pra ele, né? Você não tá ouvindo não, irmão? Passa o celular e a carteira aí. Enquanto ele gritava pro meu namorado, eu tava ali fuçando a minha bolsa, procurando a minha carteira, sabe? Num nervoso que só por Deus. Só que quando esse cara falou isso pra ele, ele simplesmente saiu correndo e me deixou ali, sabe? Só que o bicho é tão burro, mas tão burro, que ao invés dele correr em direção ao restaurante, ele correu subir naquela rua que a gente parou o carro, assim, que era literalmente um breu. Na hora que ele fez isso, eu fiquei assim, hã? Sabe? Eu não continuei nem mexendo ali, caçando minha carteira. Eu fiquei assim, como assim? O cara me deixou ali sozinha, com 2 bandidos, pra não entregar o celular, né? O que ele tinha ali. Fiquei literalmente assim, parada, sem saber o que fazer. Esse o assaltante que tava ali roubando, né, enquanto o outro tava apontando a arma, olhou pra mim e perguntou o que aquele cara era meu. E eu falei, meu namorado, né? Ele só olhou pra mim e falou assim, que belo bunda mole que você tem de namorado, né? Naquilo ele devolveu as minhas coisas e ainda me perguntou, eu posso dar uma liçãozinha nele pra ele nunca mais te deixar sozinha? Cara, eu acho assim que naquele momento eu tava com tanta raiva dele ali, né, por ele ter feito aquilo, me deixado ali sozinha, que eu só olhei pra ele e falei assim, ó, dá uma surra nesse covarde. Mas não mata não, viu? Pelo amor de Deus, não faz isso não. Enquanto isso, né, o tonto lá tava correndo. Aí ele parou na frente do carro dele. Eu vi que ele tava gesticulando ali. Eu acho que ele tava tão nervoso que eu não tava conseguindo nem abrir o carro, né? Ou seja, né, tava bem claro ali que a intenção dele era sair com o carro e iria me deixar ali. Esses dois pegou, saiu com a moto, né, subiu até onde ele tava. Na hora que esses dois chegou lá, ele já tinha conseguido abrir a porta e entrou no carro. Só que ele nem chegou a ligar o carro. O cara que tava no passageiro, né, puxou ele pra fora ali e o outro que tava dirigindo a moto já parou ali a moto também e desceu. E nisso os dois derrubou ele e começou a bater. Mas começou a bater tanto nele ali no chão, sabe? Eu fui subindo em direção onde tava tudo acontecendo, né? Na hora que eu cheguei ali perto, né, meu namorado tava ali parecendo um feto no chão, assim, tudo encolhidinho. E esses dois, assim, dando um chute atrás do outro nele, sabe? Ele pedindo pra parar. A rua era tão parada que não apareceu um ser ali enquanto tudo isso acontecia. Nem sequer pra filmar, né? Que é a única coisa que as pessoas sabem fazer hoje em dia quando vê alguma situação dessa. Aí foi nesse momento que eu olhei pra eles, né? E falei pra eles pararem, né?
Já tinha dado, né? Porque ele literalmente já tava ali até chorando. Nisso eles parou de bater nele, né? Só que aí eles pegaram o celular e a carteira dele. E o que tava na garupa, né, que me devolveu as coisas, chegou perto de mim e ainda falou, né? Moça, você é tão linda, não merece estar com bunda mole desse, não. Aí ele completou dizendo que ele não queria nada meu, né? Que ele só tava levando as coisas dele pra ele largar a mão de ser bundão mesmo. E falou que eu merecia coisa melhor. E o meu namorado ali no chão, sabe? Ainda só olhando, mas sem falar uma palavra. Nisso, eu só olhei pra ele e perguntei se eu podia erguer um pouco o capacete dele, né? Pra agradecer. Gente, parecia cena de filme, sabe? Eu já lembrei do Homem-Aranha ali naquele momento. E o outro que tava com ele já gritou, vamos, cara, antes que moe aqui, vamos embora. Chega de lero-lero, tal. E aí ele só respondeu, né, pra esse outro cara que ele já tava indo e me autorizou a erguer o capacete dele. Quando ele ergueu o capacete, eu peguei e dei um beijo nele. Gente, pensa num beijo, sabe? E era um rapaz novo, assim, tão bonito. Mas dei um beijo nele. Aquilo ali parecia literalmente cena de filme, né? Dei o beijo ali, os dois subiram na moto e vazaram. Na hora que eles saíram, meu namorado levantou se sentindo machão naquele momento, né? E já veio me empurrando, perguntando se eu tava louca, aonde eu tava com a cabeça, que eu deixei aqueles marginais fazer aquilo com ele, ainda dei beijo nele, sabe? E ainda completou dizendo, né, como você tem coragem de beijar o cara que te roubou, sabe? Nisso pegando no meu braço, me empurrando. Ali eu só olhei pra ele, né, mostrei meu celular e falei, não, meu bem, os próprios marginais, né, como você disse, ficaram indignados do homem que você é e me devolveram as minhas coisas, né? Ele já começou a gritar ali pra eu entrar no carro, pra gente sair dali. Sério, naquele momento eu falei pra ele que eu não ia, sabe? Mesmo que eu tava naquele breu, eu falei pra ele que eu não ia. Que ele podia ir sozinho, nosso namoro acabava ali. Ele ainda tentou, né, me dar medo, alguma coisa, me minimizar, não sei. Ele falou que eu não tinha do que ir embora. E eu só falei pra ele que não tinha problema, que eu ia pedir um Uber. Aí ele completou falando que eu tava caçando um jeito de ser estúpido. E saiu, sabe? Depois que ele saiu, eu ainda fiquei ali meio sem entender tudo que tinha acontecido, sabe? Fui pra frente lá do restaurante, que era uma rua mais movimentada, pedi um Uber e fui pra minha casa. Quando eu cheguei em casa, os meus pais ainda estavam acordados, sabe? E estranharam o fato de eu chegar de Uber e não com meu namorado. Aí foi nesse momento que eu contei pra eles tudo o que havia acontecido. A minha mãe literalmente assim surtou com a atitude do meu namorado. Já mandou um monte de mensagem falando pra ele um monte de coisa, sabe? Só que os pais dele foi ao contrário, né? Já me odiaram pelo fato de eu ter deixado bater nele e ainda beijado o assaltante, né? Não sei qual foi a história que ele contou pros pais dele, né? Depois disso, lógico que nós terminamos. E após uns 2 meses do término, ele voltou a vir atrás de mim pra tentar reatar. Mas aí eu já não aceitei mais, sabe? Já tinha desencantado de vez. E assim, hoje faz 3 anos que isso aconteceu. Sério, hoje em dia, assim, tem hora que eu me pego rindo de tudo isso, sabe? Eu não tive mais contato com meu ex quando eu não aceitei voltarmos. Só fico sabendo assim dele pelas redes sociais. E o ladrão lá que eu beijei também, eu nunca mais vi ele, né? Na realidade, eu não sei nem o nome dele. Depois de todo esse tempo, eu não assumi mais nenhum relacionamento, sabe? Hoje eu tô naquele momento, assim, só aproveitando a minha vida e focando nos meus estudos. E eu espero apenas, né, que no dia que eu encontrar uma pessoa e a gente assumir um relacionamento, não seja um bundão como o meu ex, né? E é isso, gente. Essa é a minha história.